Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabisco, segundo episódio do ano, Jéssica Balbino, e você já comigo. Eu tô muito presente no Rabiscos, eu tô assustada, ou não. Você pode falar para os nossos ouvintes. Será que os nossos ouvintes estão felizes? Mandem em comentários, Mandem. Vocês gostam que eu vou? Eu tenho certeza que os seus episódios são os mais ouvidos, então por isso que a sua por isso presença... que você me chama, claro, entendi. É tudo uma trama. É tudo uma trama, percebi. Nós estamos com vários planos para 2025. Vários planos. Não vamos revelar nada. Não vamos revelar, mas a gente tem planos Envolve bons. a participação dos ouvintes. Envolve a participação dos ouvintes, inclusive. Sobretudo. Obrigada, Jéssica, fala para os nossos ouvintes qual que é o nosso estado nesse exato momento. A gente tá na sala da casa do Tadeu. Eu acabei de pedir silêncio, porque tem uma galera aqui. Talvez seja... Tem muita plateia. Talvez seja a maior plateia que já bate esteve palma na sua todo casa. mundo aí. Bate palma aí pra gente. Obrigada. Aê! Quando eu falar o nome do convidado, vocês vão bater palmas de novo. É isso. Mas a gente tá na sala da casa do Tadeu bebendo. Eu tô bebendo um vinho branco, verde. O Tadeu tá bebendo uma cervejinha e uma cachaçinha. Nosso convidado tá bebendo um vinho rosé. A minha mãe fino, que tá né? aqui tá bebendo um whisky sour. E o Feito por mim. nosso amigo, tá bebendo uma pink lemonade. Thiago tá bebendo água com gás. O Tio voltou da Bahia, ele tá muito tomando água. Ele tá assim, em outro estado. Ele tá em estado... Cheguei de férias agora. E temos uma visita ilustre de São Paulo, André Sim, Balbo meu e irmão Verônica. Balbo e a Verônica e a Ana que tá aqui. Vai abrir cerveja agora aí, ó, se vocês ouviram. Se vocês ouvirem, esse podcast ele é regado a álcool. E a Ana está bebendo vinho. É vinho que você está bebendo? Vinho verde. Vinho verde. E a gente tem um convidado muito especial. Faça as honras da casa, então. Ele é muito especial, porque ele é ouvinte do Rabiscos, e ele não é um ouvinte passivo, ele é um ouvinte que ele comenta, ele é um ouvinte que ele divulga. Inclusive, ele ouviu o episódio com o Marcelo Rubens Paiva. Ele ouviu e ele elogiou. Então vamos chamar o pessoal para ouvir o episódio com o Marcelo Rubens Paiva. A gente tem um episódio com o Marcelo Rubens Paiva. Pra quem não sabe, eu era apaixonadíssima no Marcelo Rubens Paiva. Na adolescência, eu roubei os livros dele da biblioteca, tomei uma dura dele ao vivo no Rabiscos, e tá lá, quem quiser ouvir. E a gente fala, eu não tinha nem roupa pra entrevistar ele. Mas a gente entrevistou e foi maravilhoso. Mas hoje a gente tem uma pessoa especial, que é nosso amigo pessoal. E também o nosso ouvinte, mas não por isso menos talentoso, que é o Rafael Zincone, que está lançando o Tropicália em Tela, Política e Desbunde na TV. Seja muito bem-vindo, Rafa Zincone! Rafa, seja bem-vindo ao Rabiscos. Boa noite, pessoal. Aí sim. Ó, eu vou ler a biografia do Rafa. Você não falou a editora do livro. Editora, é a Prisa Editora. A Prisa Editora. O Rafa, ele é economista e doutor, acho tão chique, doutor em comunicação pela PUC-Rio. É autor do Aqui é o Fim do Mundo, Tropicália e Desenvolvimento Dependente do Brasil. Foi professor substituto na ECA, na UFRJ, na Escola de Comunicação, ECO, né? E colabora com os grupos de pesquisa do Musilab e Grecos. Concentra suas investigações nos estudos de som e música e na interface econômica, política e estéticas musicais. Acho chiquérrimo essa apresentação, Rafa. Seja muito bem-vindo ao Rabiscos. Como é que é a emoção de estar aqui? Mentira. Comendo risoto da Jéssica. Eu vou fazer um risoto, tem muita expectativa sobre o meu risoto, eu tô muito nervosa. Mas, Rafa, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco do livro, que foi a sua pesquisa de mestrado, e que agora é publicado, revisado, né? Teve uma revisão, e tá ganhando aí as ruas, e num momento importante que a gente revisita a ditadura finalmente no Brasil, parece que a gente volta um pouco o olhar para esse passado sem tanto medo. Conta um pouco do livro. Então, boa noite, Tadeu, boa noite, Jéssica. Para mim é uma emoção estar aqui, né? Emoção de estreante no podcast. E, assim, brevemente, é uma pesquisa que já dura um pouco mais de 10 anos, né? Porque ela começa lá no meu fim de graduação em economia, o que era algo muito improvável, né? Estava me formando em economia e tal, mas em algum momento eu me esbarro pelo tema da cultura. E penso, né, qual que é a relação entre economia e cultura? Já estudava a ditadura militar pela visão dos economistas, né, os economistas de esquerda, como Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, e o Furtado, ele já se dedicava bastante, eu fui descobrir isso bem no fim da graduação, que no fim da carreira dele ele se dedicou ao tema da cultura. Ele foi o primeiro ministro da cultura do Brasil, no governo que era para ser do Tancredo, né? Inclusive, nossa Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Quem foi uma das indicadas para ser a ministra na época foi Fernanda Montenegro, que recusou o cargo.
né, para se dedicar à carreira de atriz, e ela disse que não tinha a ver com ela. E Furtado, ele abraçou, para além do papel de intelectual, ele abraçou esse papel dentro da política pública, porque ele falava assim, não dá para pensar desenvolvimento econômico sem pensar em política cultural, né? E nisso, como eu estudava os teóricos da ditadura, eu pensei, né? Já acompanhava muita coisa da Tropicália na música, como um fã mesmo, que gostava de escutar, né? Caetano, Gil, Gal, Bethânia. Li na época um artigo que me chamou muita atenção do Roberto Schwartz, que revisitava o tropicalismo mais uma vez, né? No debate que ele teve com Caetano Veloso na época. E eu pensei, por que eu não, né, me dedico mais a pensar nisso, né? Nas relações entre economia e cultura. E na época eu fiz minha monografia, virou o livro Aqui é o Fim do Mundo, que se dedica mais à questão econômica, e no meu mestrado em comunicação, porque eu mudei de área, né, fui me interessando cada vez mais pela comunicação, pelos estudos culturais, eu pensei, por que não estudar isso em mais detalhes na televisão, de forma mais prática? O que esses artistas estavam fazendo na TV? Por que eles chocavam tanto a direita presente no estado da ditadura, quanto a esquerda dos partidos, né? Porque as esquerdas do PCB, né, as esquerdas até nas artes mesmo, que tinha ali Geraldo Vandré, Elis no início, Elis depois muda um pouco de ideia, mas o próprio Chico, o Chico nem tanto, mas o Vandré, por exemplo, se opunha muito ao tropicalismo de início, né? Depois acabou virando... É um grande ícone, né? Não tem uma manifestação que não se toque Geraldo Vandré, né? Ô, Rafa, Bem, vamos embora. Ainda não. No final a gente fala isso. A gente pode cantar. Ô, Rafa, a gente ouve falar muito da Tropicália, sabe, do movimento político. Só que quando você vai fazer um recorte, você vai fazer uma pesquisa, você se surpreende com algumas coisas, você descobre muitas coisas, assim. O que mais te surpreendeu, tanto na Tropicália quanto nessa pesquisa de TV, assim? Então, na pesquisa de TV, eu acho que o que mais me surpreendeu foi o olhar dos jornalistas da época sobre as performances que estavam acontecendo na TV. Por quê? Uma coisa que deixa, né, o que frustra um pouco na pesquisa, a gente tem muito dificuldade para o acesso aos arquivos originais de filmagem, né? Porque, de um lado, a TV era feita ao vivo, de outro, era momento de ditadura, não tinha até um certo receio, não vou falar nem preocupação, mas um receio também por parte das emissoras em preservar algo que era potencialmente alvo de perseguição. Então você tem muito pouco arquivo e memória audiovisual. Então acessar os vídeos mesmo é muito difícil. Então os poucos que tem, a gente consegue acessar nos documentários, né? Como Uma Noite em 67, Tropicália o filme. E eu me baseei muito, né? Algumas poucas fontes assim, audiovisuais, mas o principal foi o olhar do pessoal dos bastidores, tanto os diretores de TV, os próprios artistas, mas eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, enquanto pesquisa, foi quando eu fui para a Hemeroteca Nacional, né, que é aquela base de dados maravilhosa que a gente tem da Biblioteca Nacional, que hoje facilitou muito a vida de qualquer pesquisador, de que, em vez de você ir lá e ter que pegar o jornal impresso e ficar numa atividade, assim, de formiguinha, tentando achar coisas, hoje você tem uma base digitalizada que você consegue achar coisas, assim, facilitou. Então, quando eu via jornalistas, de modo geral, fazendo comentários sobre os artistas, apresentações, eu achei coisas, assim, que me surpreenderam muito. Como que é? Por exemplo, o olhar, né, eu estou falando ainda do ano de 1967, a pesquisa vai até 68. Se hoje a gente tem a Tropicália, esses artistas todos como consenso, grande parte do Brasil gosta de esses artistas, eles nem sempre eram bem recebidos pelos jornalistas, assim, e eu não falo só os jornalistas conservadores de uma mídia mais à direita ou corporativa, vamos dizer assim, mas também de uma mídia de esquerda, como o próprio Pasquim. Não entrei tanto no Pasquim, mas comentários, a gente vê vários comentários de ordem preconceituosa, né? Por exemplo, quando referiam-se a Caetano Veloso, o Stanilau Ponte Preta, né, que na verdade é um pseudônimo, né, mas muito famoso na época no jornal Correio da Manhã, se referia a Caetano Veloso muitas vezes como boneca cacheada. Então, um tom de homofobia, né, preconceito ali
normativo, né? Ou todos eles, nordestinos, né? Ligado a uma crítica, chamavam eles de marcha da fome. E tem uma coisa meio xenofóbica. Xenofóbica, uma né? visão negativa contra a nordestinidade, né? Isso foi muito novo. Eu até grifei um trecho aqui, que você fala justamente isso. Você fala, reconhecia-se, portanto, que a cultura envolvia uma relação de poder. Para a ditadura, seria maléfica na mão de dissidentes e subversivos, mas benéfica se endossada pelo poder autoritário. E eu acho que isso mudou muito pouco, na verdade, isso não muda, né? Agora, quando você fala desse olhar de uma imprensa que era até mais liberal, né, ou até mais de esquerda, e que era preconceituosa, me parece muito com o que a gente vivencia hoje, como que é lido como underground, ou como que tá fora do mainstream, né, como funk, como outros movimentos. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né, desse olhar dessa dissidência, de como que essa dissidência deixa de ser dissidência e hoje ela passa a ser muito celebrada, né? A gente vem aí de uma turnê do Caetano e da Bethânia que lotou, teve ingressos esgotados por onde passou. Então, assim, e o que era improvável, talvez, naquela época. Como é que você encara isso? Como é que você vê? Se for pensar em perspectiva histórica, né, não demorou, mesmo pensando ditadura, né, para Tropicália se tornar um certo cânone. Então, Caetano Veloso, vamos dizer assim, né, todos eles, principalmente os que entraram na grande mídia, porque quando a gente fala em Tropicália ou tropicalismo, a gente tem que pensar vários nomes, né? Tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, os Mutantes, Gal Costa, uns a partir dessa coisa de cultura de vanguarda que se misturava com a cultura pop mainstream, tiveram uma certa facilidade de navegar no mainstream e com autenticidade. Caetano Veloso fez isso muito bem ao longo da vida toda. Rita Lee, então, brincou com a grande mídia, assim, né, na arte irreverente dela, e teve muito espaço, gravaram muitas trilhas de novela, tiveram sempre muitas vendagens, mesmo com a censura da ditadura. Rita Lee, se eu não me engano, alguém pode até me corrigir, mas foi a compositora mulher mais censurada da história do Brasil, né? Por tabus bobos, assim. Mesmo assim, ela, na carreira solo, trafegou muito bem entre esses dois mundos. E você tem um lado mais indie da Tropicália que ficou esquecido por muito tempo e em determinado momento para ser recuperado, como os próprios Mutantes e o Tom Zé. Mas como você disse, Jéssica, hoje, se a gente pensa em Tropicália, a gente tem um certo cânone, como um lugar sagrado da memória da cultura brasileira. Quando a gente volta lá para a década de 60 e 70, o que era mais consumido no Brasil, o que era mais popular de fato, que o povo consumia, era o cancioneiro brega, né? E isso parece que meio que escanteado, escondido na história. Então, e se a gente se depara com os gêneros musicais nos dias de hoje, como o funk, isso está em disputa constante, né? Algo que, ao mesmo tempo, na maior parte dos veículos ainda é olhado com muita má vontade, né? Você tem uma disputa política muito grande dos próprios funkeiros, de um lado, como ativistas, falando, não, funk é cultura, né? Foi preciso legitimar uma lei no Rio de Janeiro, lá em 2012, se não me engano, do funk é cultura. Por quê? Porque é algo alvo de polícia, inclusive, né? Então, como a própria Tropicália foi alvo de polícia na ditadura, não dá pra negar isso. Sim, o hip hop, o samba, tudo que é dissidente, na verdade. Lá na Era Vargas, o samba, né, que hoje é um símbolo nacional, né? Então eu acho que esses embates existem sempre, só que a gente nunca sabe que fim que leva. Se vai para um lado de consenso, de conquista meio que da opinião pública, ou se fica relegado às margens, né? Rafa, a gente vê a Tropicália no meio de uma ditadura militar. E hoje a gente tem um governo aparentemente democrático, mas que está passando por uma série de exposição de pensamentos conservadores, extrema-direita. E hoje exatamente hoje, no dia que a gente está gravando, o Mark Zuckerberg, do Meta, falou justamente que agora ele não vai ter mais o filtro da fake news, que ele vai deixar para a própria comunidade avaliar se a notícia é ou não verdadeira, né, dentro do que o Elon Musk já faz com o X, né, com o Twitter. Como que você vê esses dois momentos, assim? Você que estudou tanto a Tropicália, que é um movimento político também progressista no meio de uma ditadura,
E hoje, como que você vê o movimento ou musical ou cultural no meio não de uma ditadura, porque a gente não está mais num governo conservador, mas no meio de um conservadorismo amplificado, né, reverberado aí com jovens e tudo mais. Você até falou do funk, eu até falei hoje fazendo um parênteses aqui, até falei pra Ana hoje que teve um funkeiro que comprou uma Ferrari, ele estava andando na Ferrari, eu vi essa notícia, e a Ferrari emitiu uma nota para a concessionária do Rio recolher a Ferrari, pagar de volta, porque ela não quer que a ser marca atrelada. ligada, que é racismo, basicamente racismo, né? Mais Sim. nada que isso, assim. Vocês falaram do funk, eu lembrei disso, é só um parênteses. Mas como que você vê, assim, esses dois, não chega a ser um paralelo, mas esses dois tipos de encontro? Há paralelos, mas há muitas diferenças, né? Se a gente pensa lá para trás, no momento da ditadura, você vê por parte um cerceamento muito direto do Estado, né? Dizendo o que pode se dizer, o que não pode dizer. Você tem censores contratados que vão ler uma letra e falar isso pode, isso não pode. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante, isso também foi um achado de pesquisa, algo que foi me surpreendendo ao longo da pesquisa, é que a mídia da época, né, ao que a gente pensa em comunicação, que você estava transitando lá da era do rádio e entrando para a era da TV, a TV em vias de massificação, porque primeiro a TV era uma coisa muito cara, eram poucas famílias muito privilegiadas que podiam comprar, mas os setores da classe média estavam começando a consumir TV na era dos festivais, né? Tanto que era uma programação muito popular do rádio, foi para a TV. Só que a TV, enquanto tecnologia, ela era muito experimental, mesmo em tempos de ditadura e AI-5. Então, esses artistas, eles... Não, porque nem todo mundo tinha TV. não, é. vai ser vamos dizer assim, que a TV vai ser meio de massa para valer na transição da década de 70 para 80. 80, lá para Já fim da ditadura. fim da ditadura. Que vai ser um meio popular que vai estar No ano que nós nascemos. O ano que a gente nasceu. A gente estreou a democracia, só que não. Dizem. E, enfim, né? E como ela era, em grande parte, feita ao vivo ou no videotape, o caráter... Isso dava muita liberdade para os artistas que tentavam manipular criativamente a TV, o que é um paradoxo, porque mesmo em tempos de hipervigilância e ditadura, você teve coisas muito experimentais na televisão que no tempo de redemocratização não seria tão possível. Porque ali você já tem o tal padrão Globo de qualidade, você tem um controle muito rígido da programação. Às vezes o censor não percebia também que era um manifesto. Os tropicalistas, por exemplo, que é uma coisa que eu trato no livro, eles conseguiram burlar isso muito bem. Porque as letras deles parecia algo muito inocente que falava do cotidiano. Então, por muito exemplo, inteligente para os conservadores. Né? É muito inteligente, exatamente. Porque se você pegar, por exemplo, algo do Vandré, tá ali, a letra tinha algo muito diretamente militante. Uhum. Mas deles não. Por exemplo, você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, do cotidiano de quem vive na cidade. Então essas letras, elas passavam muito facilmente pela censura, só que, como a TV era ao vivo, em muitos desses programas que eu analiso, eles não avisavam para ninguém, para os diretores, e eles burlavam na performance, ali eles chocavam. E ninguém estava muito preparado para receber aquilo, né? E assim, trazendo paralelos, o que eu penso nos dias de hoje, né? Já, só para fechar a pergunta que você me fez, Jéssica, eu acho que a gente está numa seara muito mais pantanosa e sem respostas nos dias de hoje, né? A gente tem tudo muito pulverizado, segmentado aí nas plataformas digitais e uma hiper desregulamentação. Entra também a questão da inteligência artificial, do que é música legítima, do que não é. Tem todos esses embates. Entra a questão, por exemplo, de fake news, difamação sobre os artistas, o que é verdade sobre a vida deles, o que não é. Então a gente está trafegando num pântano muito imenso que eu acho que tem que ter o mínimo de regulamentação para tudo isso ser um pouco mais saudável. Enquanto vocês estavam, né, o Tadeu fez essa pergunta, vocês estavam falando sobre isso, eu fiquei pensando sobre essa coisa da TV e eu pensei no Racionais, que nunca foi na TV. E, no entanto, foi um grande fenômeno na década de 90, todo mundo ouvia, não tinha ninguém que não conhecia, todo mundo sabia quem era, todo mundo ouvia, tinha uma noção, todas as classes, chegou para todo mundo sem nunca ter estado na TV, né? Então, assim, às vezes a gente também tá muito preso ao que a rede social
social tá colocando ali que uma rede social que por si ela é quadrada, né? Que no caso é o Instagram, né? Ele é todo quadrado, você tem que caber num quadro, e a vida tá acontecendo fora dali também, né? Eu acho que talvez voltar um pouco do olhar para o que tá acontecendo fora dali, para o que tá sendo movimentado fora dessas telas, né? Acho que também tem muita coisa que tá fora e que às vezes a gente não tá olhando. E acho que serve de exemplo que a gente fez com o Rabiscos no ano passado ao vivo. A gente sempre fala disso, mas acho que é um excelente exemplo, que é o que tá acontecendo fora da tela. E A gente lotou 2 vezes uma praça. 2 vezes uma praça para falar de literatura, então não é pouca coisa. Você queria comentar, Rafa? E isso que você falou dos Racionais, Jéssica, me lembra muito o próprio caso do Ney Matogrosso lá no início da década de 70. Que fez a performance do Ney Matogrosso, todo o Brasil já conhece hoje, né? Mas naquela época era algo muito novo e transgressor, ainda mais pensando numa ditadura, e não era só ditadura, era o nível mais pesado da ditadura, que era o AI-5, com Secos e Molhados, que era um álbum totalmente inovador, não era 000 mainstream, em 72, furou tanto a bolha que foi um disco que foi o mais vendido do Brasil, passou o Roberto Carlos. Aquele disco das cabeças? Das cabeças. O Adolfo me deu de presente, inclusive. É lindo. É o do esse Banquete, disco. exatamente. Foi recriado, inclusive, recentemente. Foi recriado recentemente, sim. E é isso, e fura, né? Atravessa gerações. Acho que quando eu falo do Racionais, acho que a gente tem artistas hoje também que estão fazendo um trabalho assim de relevância e que acho que vai atravessar isso, mas é cedo pra dizer, né? Não vou jogar spoiler aqui não, que vai que não vira e alguém volta nos arquivos do Rabiscos do passado pra me cobrar disso. Qual que foi, na verdade, o seu grande tesão nessa pesquisa, assim? O que te fez não desistir dela? Porque eu sei que uma pesquisa de mestrado pode ser muito exaustiva e desgastante se a gente não pesquisar uma coisa pela qual a gente é apaixonado. Então, qual que foi o teu tesão nessa pesquisa, em fazer esse livro? É difícil traduzir em uma palavra só, porque eu acho que são muitos tesões, né? Mas era algo que eu já vivenciava e já acompanhava muito, e eu acho que o que me entregava muito era exatamente como, em meio a um tempo de tanta repressão, quem assistiu Ainda Estou Aqui fica óbvio, por mais que essa história tente ser apagada no Brasil, a gente tem o dever de relembrar o tanto que uma ditadura ela é nefasta para um país. Você tinha uma micro-ilha de liberdade, de coisa muito nova, né, que estava aparecendo por ali, não só na questão de criatividade, mas de questão de comportamento. Eu acho que é uma pesquisa que eu olho para o passado, eu estou claramente interessada no passado nela, mas é algo que nos diz muito sobre o presente, porque a gente vive esses embates até hoje, né? Por exemplo, sobre mesmo o que é cultura, o que é permitido na cultura, o que não é. Basta a gente olhar alguns anos para trás, aí, mesmo antes do governo autoritário que a gente teve, você chega lá, uma perseguição muito grande à liberdade de expressão, às exposições nas artes, o Queer Museum, a vinda da Judith Butler, várias exposições, né? Então você tem um ataque muito direto as questões... E a gente tem um ataque que não é mais feito pelo governo, né? Ele é feito pelos civis, assim, o tempo todo, né? Então são questões que voltam, não está superado, entendeu? Então eu acho que, por mais que seja uma pesquisa histórica, ela fala muito dos nossos dias. E que momento bom para lançar, né? Sim. Que momento bom. Tá se falando muito disso. Fernandinha. Momento Fernandinha, totalmente premiado. E... falando nisso, né, nessa premiação, ela gerou debate também no campo progressista, né? Muito. O Chavoso da USP fez uma explanação a respeito. E agora com recorte, o Globo de Ouro, o Galo de Luta também fez vários tweets também. Sobre isso. E entra uma discussão, eu acho super válida em qualquer campo, Sim. né? A direita nem compensa falar, porque eles falaram que ia boicotar o filme, mas eles não assistem cinema. Eles não vão no cinema, não fez nem cócega. Não é uma coisa que não ia mudar. Não teve impacto, na verdade, né? Eu acho que é um bom mote, né? O momento. Rafa, e quando você decide lançar o livro, né? É a sua pesquisa, mas a gente conversou até quando você estava produzindo o livro, né? Que saiu pela editora Apris mesmo. O livro ele pode chegar a qualquer pessoa, né? Ela sai da academia, você é da academia, mas o livro chega longe disso. Eu sei que tem uma preocupação também editorial, como o Balbo está aqui, dono de editora, sabe disso, que a editora ela também pensa nessa coisa de vou vender o livro, vou sair do
do mundo da academia para as pessoas que gostam de música, que gostam de política também, né? Como que você vê isso? Como que você acha que o livro chega e quais foram as suas preocupações para editar ele, né? Porque eu sei que você mexeu, né? Você não pegou a tese e publicou, né? Você muda justamente para chegar nas pessoas, né? Né? É porque quando a gente produz um texto para pesquisa, a gente tem que seguir um certo rigor científico, né? Que tem uma razão de ser, né? Porque a gente tem que justificar de onde saem essas ideias, quais as fontes que a gente acessa, com quem a gente está dialogando, com quem a gente está conversando, quais conceitos que a gente aciona, senão a gente entra nessa seara de, igual vocês me perguntaram, de desinformação e fake news, que tudo é relativo, tudo é verdade, e não é bem assim, né? Então quer dizer que não tem fake news no seu livro? Eu espero que não. Acabei de achar mentira. Mas, ao mesmo tempo que tem esse rigor, né, eu tive uma preocupação em tentar adaptar essa linguagem um pouco, na medida do possível, não sei se de forma muito bem sucedida, para uma linguagem um pouco, né, menos dura na própria formatação, né, na formatação de um texto acadêmico tem uma formatação específica, e dar uma ênfase ali, por mais que tenha uma discussão teórica que é importante no livro, né? Como que a comunicação ela entra a TV principalmente, ela entra nessa questão de como questionar politicamente por meio das artes, etc. A gente traz muita coisa do factual, do cotidiano, que está no jornalismo, que está na imprensa, que está na linguagem popular mesmo, né? Como esses próprios exemplos que eu trouxe dos jornalistas, esse olhar cheio de juízo de valor e preconceito, ao mesmo tempo os artistas chocando, escandalizando de outros, chocando, criando, quebrando paradigmas tanto na esquerda quanto na direita, né, que estava totalmente fechada a quebrar qualquer coisa. Então é algo que, né, que também faz parte de um cotidiano popular, daquilo que a gente lê hoje muito. O que está mais presente nas nossas vidas nos dias de hoje, né? Quando a gente acessa os bastidores da vida desses artistas, os comentários. Naquela época era o jornal ou a revista semanal. Essas fofocas, essas piadinhas que tentam rebaixar ou que estão ali para elogiar também. A gente está acessando isso nos dias de hoje no Instagram, no TikTok. Então essas linguagens elas podem mudar na forma e na tecnologia que a gente usa, mas elas continuam aí. Entendeu? Eu acho que isso é o que tem mais de popular no livro. Então, isso faz parte das nossas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento a isso. Porque isso não é algo tão banal assim também. Eu fiquei pensando que fazer um livro, né? Pensar nisso, criar uma pesquisa, né, fazer um mestrado e explorar um movimento é um exercício de fabulação, assim, né, um exercício total de fabular o que o passado, de trazer isso para o agora, de colocar isso em concorrência com o que está acontecendo. E aí tem uma citação aqui que é do Valdo Viana Filho, e aí ele fala que eu acho que é nessas fissuras, nessas rachas, nessas incongruências que o intelectual deve atuar e desenvolver seu trabalho. Eu sou muito obcecada com isso, assim, com o que se faz diante da fissura, né? O que se faz diante dessa rachadura, diante das impossibilidades. E aí eu queria te perguntar, como é que você vê a Tropicália diante da impossibilidade? Como é que a gente consegue trazer do movimento para hoje, diante das impossibilidades que a gente tem hoje? O que a gente consegue aproveitar e fabular de presente e futuro? Tá. Você acho que formulou muito bem, Jéssica. Eu acho que uma das coisas que me instigou muito, né, até quando você me perguntou de paixões, e que é algo que me intrigava, é como na seara do mainstream é possível, né, será que tudo ali é de plástico, é para nivelar por baixo, lembrando, existe vida inteligente no mainstream, né, por mais ambíguo que essa frase seja. Eu acho que existem as fissuras, por mais minoritárias que elas sejam, e existindo essas fissuras, eu acho que os artistas, os intelectuais, né, os ativistas de modo geral, eles têm que atuar nela. Você mesmo faz esse trabalho, né? Você, Jéssica, numa plataforma digital, tá ali colocando... a gente sabe que ela tem viés, a gente sabe que tem os Zuckerbergs, Musks, tudo isso por trás dela,
cada vez mais direcionado, mas enquanto for possível atuar nessas fissuras, eu acho importante, mas sem esquecer o outro lado, outro campo de batalha, porque muitas vezes as fissuras elas podem se fechar de vez. Né? Então, o que acontece? Trazendo mais uma vez para minha pesquisa, você tem um momento ali, que é o momento que eu mais pesquisei, né? Que é entre os anos de 67 e 68, ali ainda, por mais que existisse muita briga e disputa, ainda existia um certo casamento entre essa cultura underground e a cultura pop. Ser underground e pop ao mesmo tempo. Depois do AI-5, em 72, por exemplo, Caetano e Gil são presos. É um cala-boca geral, vão para Londres e tal, mas longe do Brasil. Esse casamento, ele se dissipa. O que está dentro da televisão, quase tudo se torna mainstream, bem popularesco, né? Você tem os programas popularescos, você tem o domínio dos Estados Unidos na época muito grande, com os enlatados, esses filmes Sessão da Tarde, tudo isso preenchendo muita lacuna da televisão, e o underground totalmente separado dessa arena. Ele volta para o que a própria Fernanda Montenegro ontem falou da Fernanda Torres, volta para o arcaico. Nada mais arcaico que o teatro, né? A cultura underground, ela volta para o teatro, ela volta para a poesia marginal, poesia, né? Geração Ana Cristina César, mimeógrafo. Então, tem hora que o negócio se aparta de vez. Então, às vezes, essas coisas são possíveis de unir, tem momentos que elas separam. Né? E a gente acha que está num furacão muito grande que não sabe para onde que a gente vai. Né? A gente está muito com esse ponto de interrogação na cabeça. Acho que não está muito claro para ninguém. Quando a gente fala dos movimentos culturais hoje, né? A Jéssica, que é uma pesquisadora também do hip hop, e hoje tem o funk ostentação, né? A gente tem alguns casos do envolvimento da milícia também na cultura, apoiando e do agro também, enfim. A gente tem hoje uma cultura muito plural, eu acho que com uma difusão muito maior do que era na época, né? Sem dúvida nenhuma, porque hoje os meios independentes são muito mais fortes, né? A gente consegue fazer isso, né? Como que você vê a resistência hoje, assim? Como que o artista hoje, de você que pesquisou tão a fundo, como que o artista hoje pode ter uma voz progressista e conseguir dialogar com tanta gente plural, assim, e ao mesmo tempo repressiva? Tadeu, né? Quando você me fala, por exemplo, né, que a gente hoje vive... A gente tem muito mais difusão e pluralidade. Daí eu fico em dúvida, porque assim, muito mais difusão a gente tem. Quando a gente pensa nesses exemplos do sertanejo, do agro. Difusão eles têm pra caramba, né? Agora, pluralidade não necessariamente a gente tem. Eu falo assim, pluralidade com visibilidade. Como a própria Jéssica disse, né? Pluralidade de criação a gente tem pra caramba, mas não é todo mundo que tá podendo ter visibilidade, infelizmente. Então, por isso que... a gente vê quem tem, pega as grandes mídias, né? Tanto do rádio ao digital. Qualquer rádio AM ou FM, a gente vai para o mais antigo, a gente vai ver claramente a predominância de um gênero musical. Sem dúvida é ele, sertanejo, de norte a sul, leste a oeste. Nas plataformas digitais tem uma grande força também, só que disputando com funk e vários subgêneros do funk. Né? O trap, com muita força. O trap, nos últimos 2 anos, ultrapassou no Spotify. E você tem disputas em alguns pontos em que é possível ainda ter, mas outros você tem uma hegemonia de um setor só que envolve, inclusive, muito dinheiro público. Dinheiro público que vem lá do agro, daí você tem uma prefeitura que vai lá que bula todos os processos de fomento cultural e dá dinheiro ilegalmente a determinado artista X ou Y. Então, existe muita gente fazendo, é isso que eu penso. Cantor querendo ser presidente. Inclusive, eu queria dizer não necessariamente todo mundo tendo visibilidade. Foi o cu da Anitta que desvendou esse esquema de lavagem de dinheiro com os sertanejos, né? Foi uma crítica à tatuagem que ela fez. Verdade, que a fanbase dela investigou isso e desvendou esse esquema em 2022. Então, vai brincar com o cu da Anitta. Eu acho que a gente tem que respeitar muito. Tá vendo como no mainstream tem fissura? Tá vendo? e assim, acho que a gente tem que respeitar muito a Anitta aqui nesse programa, não só por isso, por várias outras coisas, mas ela disse pro ex-ministro do
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, que a bunda dela fez mais pelo país do que ele, e evidentemente esse é um exemplo claro e concreto do que uma bunda é capaz de fazer. Mas eu tô brincando, mas é muito sério isso, Inclusive né? no embate contra a desinformação e fake news. A Anitta Sim. teve um papel muito importante ali na pandemia. Totalmente. Então, eu acho que são plataformas diferentes, mas quando a gente pensa que tudo é movido a dinheiro, parece que é muito democrático o fazer música, por exemplo, né? Qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir uma música e colocá-la no Spotify, de fato. Mas injetar dinheiro para que essa música chegue nas playlists, seja ouvida, chegue nas plataformas, é uma outra história. E, em contrapartida, o Spotify e outras plataformas de áudio, elas decidem como elas vão te remunerar. Então é como se você prestasse um serviço como advogado e eu falasse assim, faz o serviço aí, olha, eu acho que teu serviço vale R$1.000. E aí eu determino o preço. E aí cada dia eu determino um preço diferente, que é o que essas plataformas fazem. Então, em tese, é democrático, mas no fim do dia acaba talvez sendo pior do que era antes. E fora que quem faz a curadoria, né? Quando você está falando de plataformas digitais, é uma curadoria digital, que é essa lógica do algoritmo, né? Que vai beneficiar quem já tem mais views e mais circulação. Então, entre, por exemplo, uma música de um artista mainstream, um artista que está querendo ingressar, que ao mesmo tempo parece uma plataforma muito democrática e gratuita que você posta a tua música lá, a música de um artista independente, por mais talentoso que ele seja, pode ficar invisível por anos e anos e anos, porque a curadoria é da própria lógica do algoritmo que já vai beneficiar o que já dá lucro, então se retroalimenta. Vamos descer pra BC, né, gente? Vamos pra BC, então. Ô, Jéssica, episódio bom. Muito gostoso. Chegamos à reta final do episódio. Eu tenho que fazer um risoto ainda, gente. É Não vai dar, a verdade. galera tá com fome. A gente tava em dúvida se a gente ia fazer o risoto antes ou depois. Não, tem que ser antes. Depois, porque antes a gente não ia conseguir gravar. Porque ia tá, Muito bêbado e bêbado, cheio, não ia rolar. Tem muita comida. Tem muita comida, vamos comer. Rafa, obrigado, cara, pelo papo. Queria que você desse o seu serviço, onde o pessoal te encontra, como o pessoal compra seu livro também. O livro ele já está disponível em grande parte das livrarias pelos sites, né? Das principais livrarias do... Tão chique, meu sonho é falar chique, isso um dia. Tem uma editora aqui na sala, eu quero... Ou Aí, comigo Balbo, eu tô mesmo, achando que a né? Jéssica tá te dando indiretas. Hein? Talvez. Ou comigo mesmo. Posso dar meu e-mail? Pode. rafaelzincone@gmail.com. Então, quem quiser comprar comigo, também tem os livros comigo, eu envio por correio. Nosso Rafa, escritor tropical, como diz Você Adolfo. tá nos aplicativos de paquete? Mentira. No Grindr. Rafa, vamos fazer o nosso instante, Tadeu? Vamos sim. fazer o nosso quadro. Eu tô tentando lembrar o nome do livro que eu tô lendo. Do Pedro. Ih, Lembra, gente. amor? É o Não, do... Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome do livro. Eu quero. Olha lá A pra Ana vai gente. olhar. Enquanto isso, a gente Só não pergunta deixa a pro Dília Rafa. sair. Rafa, o que você tá lendo? O que você tem lido? Deixa a sua dica. O que tem na sua estante? Então, o último livro que eu concluí... Ó, que chique, hein? Tá lendo muitos livros. 2025, ó. Que eu terminei, né? Pode parecer redundante aqui, foi o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, porque depois de ver o filme eu fiquei muito curioso em ler o livro. Hoje eu vi uma notícia maravilhosa que o livro vai ser distribuído nas escolas da Bahia. Eu achei eu isso vi fantástico. isso, cara. Que legal, que legal. Vou celebrar essa notícia Política aqui. pública maravilhosa, tem que ser celebrada mesmo. Né? Livro dele, por mais que a história seja dura, é deliciosa de ler, porque a escrita do Marcelo Rubens Paiva é muito, muito cativante. Muito mesmo. boa, né? Então foi um livro que eu gostei muito de ler e que traz muitos esclarecimentos que eu acho que todos nós temos que ter uma ideia, assim, né? Valorizar a própria comissão da verdade. Isso é importantíssimo. Sim, obrigada, isso é Dilma. importantíssimo. Se não fosse a comissão de Se não verdade, fosse a ele mesmo Comissão da falou Verdade, isso, não né? teria livro, não teria Não teria livro, não teria filme, não teria nada, não teria Globo de Ouro, nada disso. Né? Importante dizer. Não teria essa estrela na camisa da seleção. Não teria essa estrela na camisa da nossa seleção. E um que eu tô lendo agora, não concluí, mas tô apaixonado, é o último livro do Jefferson Tenório. Que a gente não lembra o nome agora, mas a gente... Salva... Você lembra, Não. Paulo?
De onde eles vêm. De onde Deu eles um vêm. branco Obrigada. aqui, perdão pelo branco. Né? Eu também não lembrava, mas inclusive eu tô lendo o mesmo livro por indicação, não só por indicação do Rafa, mas enfim. Mas, fantástico. Chegou A Dília muito participando bom. agora. A Dília chegou no É o final do recinto. episódio, é bagunça. Tadeu, fala o que você tem lido. Ó, eu tô lendo, eu não lembrei o nome do livro, mas é do Pedro Jucá, Amanhã Tardará. Eu tô gostando muito do livro, saiu pela Tuskits. É da Record? Não, da Planeta. É da Planeta. Eu tô gostando muito do livro, comecei agora, mas é um livro bem legal, assim, tipo, tô curtindo muito, é uma história familiar, é um drama familiar, uma pessoa volta pro interior depois de passar uma temporada nos Estados Unidos, e ele vai começar a contar a história tensa que ele tem com os pais, com a irmã, que a gente não sabe ainda o que é, porque a gente tá lendo. Eu amo que vocês leem juntos. A gente lê eu junto, acho um Ana. sucesso. Inclusive, quem quiser essa dica, a gente lê juntos o livro. Eu leio em voz alta, funciona super. A gente lê vários livros. E fora isso, ela lê a parte, ela tá lendo Senhor da Solidão. E eu leio a parte também, então a gente vai lendo junto. Muito bom. E você, Jéssica Balbino? Eu li o 3, que é da Valérie Perrin, que saiu pela Intrínseca. E eu amei, é um livro que foi muito... Nossa, você fez uma influência no nosso grupo. Eu influenciei muito no grupo. É um livro que foi muito comentado no BookTok, na Bienal, ele estava muito destacado e eu fiquei muito curiosa para ler. Ela tem um outro que é o Água Fresca para as Flores, eu não li, mas ele Ela é muito brasileira, bem não? comentado. Não, ela é francesa. Francesa. Eu tô aqui muito prêmio Oui, fazendo aqui, falando de Brasil e indicando um livro francês, mas depondo contra mim mesmo. E todas as críticas que eu fiz, Je suis désolé. O Rafa que é professor de francês, então tá eu tudo sei certo. falar essa frase, que é Je suis désolé, mas eu amei o livro. É um drama também, são 3 amigos que se conhecem na infância e o livro acompanha a vida deles por um longo período. Tem um plot muito legal, não vou dizer para as pessoas lerem. É um livro extenso, né? É um livro 500 e poucas grande páginas. e é muito bonito, muito bem escrito, muito emocionante. E eu terminei ele, tô lendo do Jefferson Tenório, que é de onde eles vêm, e eu tô gostando muito também. Então logo eu poderia falar mais sobre. É isso então. Obrigado todo mundo de casa. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Uma salva de palmas. Uhul! Todo mundo... Agora vocês podem falar, Pode fazer bagunça. Agora virou puteira aqui. Agora virou baixaria. Agora gente, um beijo! Uhul! Tá todo mundo tirando a roupa. Não, gente, chega, para, beijo, fui! Um beijo a todos. Fui.